Salve, salve galera, beleza? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos, e neste vídeo eu vim falar um pouquinho para você sobre imunidade de rebanho. Como se calcula este valor e qual é a sua relação entre as possíveis mortes pela Covid-19. Quer aprender um pouco mais sobre esse assunto? Fique comigo até o final deste vídeo e aproveite, já se inscreva no canal, compartilhe, curta, ative as notificações porque o canal Dascalos traz novidades diárias para você. Bora lá então? Pessoal, olha só, o termo imunidade de rebanho é um conceito da epidemiologia que foi muito bem estudado no pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Ele já foi aplicado em outras epidemias, em outras doenças, e ele é um conceito que se aplica a toda doença que é transmitida de pessoa para pessoa, certo? Muito comum nas doenças virais, tá? O que ele significa, professor? A imunidade de rebanho é a porcentagem mínima de pessoas de uma população que deve estar imunizada para garantir a estabilidade da doença. Então, a partir do momento que uma população atinge a imunidade de rebanho, ela é considerada estável, ou seja, a doença ali está estabilizada, controlada e os casos de contágio começam a diminuir, certo? Matematicamente falando, a imunidade de rebanho se calcula por essa expressão, tá? Onde o R0 significa o número de reprodução. O que é esse R0 da expressão? É a quantidade de pessoas que é infectada a partir de um indivíduo da população, ok? Bom, para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o sarampo, vamos pegar a doença sarampo, né, que é uma doença que já foi erradicada e agora tem alguns casos voltando, mas o caso do sarampo ele tem um R0 de 18, ou seja, cada indivíduo infectado, em média, tem o poder de infectar outras 18 pessoas, tá? Quando a gente faz o cálculo da imunidade de rebanho para o sarampo, né? A gente substitui o R018 na fórmula, a gente encontra uma imunidade de rebanho de aproximadamente 95%. Como é que eu interpreto isso? Para uma população estar considerada controlada em relação ao sarampo, tá? Para a doença estar estabilizada e controlada, 95% da população deve estar imunizada no mínimo, ok? Já quando a gente vai para o cenário da Covid-19, a gente tem hoje, né, uma estimativa de R0 de aproximadamente 2,5, tá? O cálculo desse R0, galera, ele envolve várias coisas, vários quesitos, tá? Geralmente ele envolve o tempo de incubação da doença, né? O tempo que o indivíduo leva para se curar da doença, o poder de infecção deste vírus, né, o nível de interação social, enfim, você tem várias incógnitas, algumas variáveis que determinam o valor do R0, tá bom? Quanto mais conhecida é a população e a doença, mais definido ou melhor é o cálculo do R0. Então, no caso da Covid-19, hoje se acredita que o R0 dela é de aproximadamente 2,5. Então, caso a gente tenha o cálculo, né? Caso a gente faça o cálculo da imunidade de rebanho, a gente encontra para a Covid 60%, ou seja, para a gente ter uma doença controlada, tá? Estatisticamente estável, a gente precisa ter 60% da população imunizada, tá? Então, ou seja, a pessoa pegou a doença, sarou e conseguiu estar imunizada da doença Covid-19, ok? Pessoal, agora quando a gente vai para um cenário de vacinação, né? Vamos agora pegar um cenário onde exista uma vacina para a Covid-19, tá? A gente muda um pouco o conceito do R0, tá? Quando uma população é vacinada, tá? A gente vai chamar de V a fração da população que foi vacinada. Então você pega uma quantidade da população, vacina essa população, essa quantidade, e você tem uma porção da população que está vacinada. Com isso, a gente vai ter um outro parâmetro chamado de RV, né, que seria o número que vai representar, né, uma parcela do R0 a partir do momento que você tem uma parcela da população vacinada.
O cálculo do RV está lá, ó, é 1 menos V vezes R0. E a partir deste novo RV, a gente pode fazer um novo cálculo da população de rebanho, certo? Então, ó, a fórmula é a mesma, vocês estão vendo, só que aí a gente troca o R0 pelo RV. Na prática é mais ou menos assim, ó. Vamos supor, né, vamos voltar no cenário da Covid-19 e vamos supor que 50% da população recebeu a vacina. Ou seja, eu tenho, né, 50% da população vacinada para a Covid-19. Então, o V, nesse caso, é meio, 0,5. Tá? Então, o RV para a Covid-19 seria 1 menos meio vezes 2,5. 2,5 é o R0, lembra? Né? Com isso, eu vou ter um RV de 1,25. Se a gente agora refaz o cálculo da imunidade de rebanho, a gente vai ter um valor de 20%. Ou seja, a partir do momento que eu tenho 50% da população vacinada, eu preciso ter no mínimo 20% da população imune à doença por motivo natural, e aí eu considero neste cenário a doença estável. Ok? Pessoal, resumindo a conversa, para um cenário onde não existe a vacina, eu teria que ter uma imunidade de rebanho de 60%. E para um cenário em que 50% dos indivíduos foram vacinados, a gente precisa ter uma imunidade de rebanho de 20%. O grande problema é, tanto num cenário quanto outro, para a gente atingir essa porcentagem, o número de mortes seria muito grande. Para uma imunidade de rebanho de 60%, ou seja, vamos liberar toda a convivência social e para a população atingir 60% de imunidade de rebanho, a gente calcula entre 1 milhão e 2 milhões de mortes. Uma vez que a mortalidade, né, o índice de mortes da Covid-19 varia entre 1% e 2%. É muito grande. Tá? Isso não pode acontecer. Ok? E quando a gente passa para um cenário em que a imunidade de rebanho é de 20%, estima-se que aproximadamente entre 210 e 420 mil pessoas teriam que morrer para atingir esta imunidade de rebanho. Também é um cenário inimaginável. Daí toda a importância, galera, desse isolamento social e de todas essas medidas sociais para evitar o alastramento e a infecção pela Covid-19. Ok? Pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado, entendido. Curta o vídeo, compartilhe e logo logo a gente traz mais novidades para vocês aqui no canal Dascalos. Abraço, pessoal!